Gravação iniciada. Bom dia, né? Retornamos agora na nossa sessão do dia 17 de setembro das 9 horas. A gente já iniciou a sessão, julgou os itens 74 a 76, e agora a gente vai para o primeiro da pauta de hoje, que era o item 69, recorrente à usina Barra Grande de Lençóis, SA, tá? Eu sou o relator. Tanto o item 69 quanto o item 70 eram itens que eu julgava que apareceriam patronos, né? Mas não apareceram. Vamos lá, o item 69. Se vocês puderem abrir diretamente no meu voto, vou tentar resumir o que acontece aqui. Então, são duas questões. Uma segunda eu vou discutir com vocês se eu abordo ou não, vai depender o que o colegiado entender, deixei o voto pronto. Aqui nós temos a seguinte questão, né? Lembram aquele ILL, Imposto sobre o Lucro Líquido, que o STF julgou inconstitucional para as SAs, né? Então, para a disponibilidade imediata ali do lucro, envolve isso, né? Na verdade, o contribuinte pede um saldo negativo de 2002, a maior parte do crédito já foi reconhecida, tá? Tanto pela unidade de origem quanto pela DRJ. O valor já é um valor, não é tão baixo, mas é residual em relação ao valor original do processo. Tanto que a gente não pôde julgar nas sessões anteriores que o limite era só de R$1 milhão, né? Agora está dentro do limite de 8 milhões. Então, o que acontece? Esse saldo negativo do ano de 2002 é formado por estimativas de 2001, que é formado também por saldo negativo de 2001, que é formado supostamente por saldo negativo do ano 2000. Então, a gente vai ter que retroagir um pouquinho. Mas são questões bem específicas, né? Então, a gente tem que as homologações de estimativa de 2001, que compõem o nosso saldo negativo aqui, foram feitas na própria escrita do contribuinte, como permitia aquela época, ele informou em DCTF, não é esse o problema, mas a questão toda que envolve ali é que algumas estimativas de 2001 também tinham sido compensadas com crédito de 2000. Então, na realidade, a gente, para analisar o 2002, vai ter que analisar o 2000. E o que não foi homologado de 2000 pelo DRF e pela DRJ? Uma parcela dessas estimativas do ano 2000 que foram compensadas com créditos de ILL, suposto indébito de ILL. E por que não? Porque na época que o contribuinte transmitiu essas declarações de compensação, ele tinha uma ação não transitada em julgado. Então, olha, tanto a DRF quanto a DRJ disseram assim: a ação não está transitada em julgado, não homologa a sua compensação. Então, é daí que vem o problema, tá? Então, se vocês pegarem ali, ó, na página 7 do voto, então eu coloco: na época da compensação, o contribuinte ainda discutia judicialmente o seu direito a crédito, mas a demanda ainda não havia transitado em julgado. Vejam, isso aqui a gente está falando lá de 2001, 2002. 2000, 2001, 2002. O parágrafo anterior, eu digo que o STF, em 30/6/95, tinha julgado inconstitucional aquela norma. Então, veja, tinha uma decisão do STF em 1995, transitada em julgado, mas a ação do contribuinte não havia transitado em julgado no ano 2000, quando ele tentou compensar lá estimativas, tá? Aí com o crédito desse ILL. Aí eu venho adiante ali e digo assim: por essa razão, escurado disposto nos artigos 12, 14 e 17 da IN e SRF 2197, a unidade de origem e também a turma julgador de primeira instância decidiram por não homologar as compensações em razão da ausência de trânsito em julgado naquela demanda. Ocorre que foi editada a resolução do Senado Federal número 82, em 18/11/96, suspendendo em parte os efeitos do artigo 35 da Lei 7.713 no que diz respeito à expressão o acionista.
né? Ressalta-se que a decisão foi proferida pelo Pleno do STF. Aí eu cito um parecer da PGFN, é um parecer da PGFN CAT número 492 de 2011, aquela ação que foi julgada no STF foi antes do Instituto da Repercussão Geral, era um recurso extraordinário, não era uma ação direta de inconstitucionalidade, era um recurso extraordinário. Então eu digo lá que a PFN diz lá, né, que possui força vinculante às decisões do STF, ela diz: quando anteriores a 3 de maio de 2007, naqueles precedentes formados em sede de controle difuso de constitucionalidade, seguido ou não de resolução senatorial, desde que nesse último caso tenham sido oriundos do plenário. Essa foi uma decisão oriunda do plenário, mas eu vou mais adiante, tá? Então, assim, conforme se observa, a própria administração tributária entende que, uma vez proferida a decisão pelo Pleno do STF declarando inconstitucionalidade de norma, possui atributos de definitividade e objetividade de modo a impactar ou alterar o sistema jurídico vigente. A PFN diz ali até umas situações em relação ao contribuinte também, tanto quando declara inconstitucional, quanto quando declara constitucional uma norma. Daí eu coloco aqui. Desse modo, embora a época da transmissão da declaração de compensação, no caso, né, no curso do ano 2000, o contribuinte ainda não tivesse a seu favor decisão judicial transitada em julgado acerca da inconstitucionalidade do artigo 35 da Lei 7.713, desde agosto de 1995, o STF já havia declarado a norma inconstitucional no que atinha a expressão o acionista. Aí é que vem o segundo ponto. Além disso, em 18 de 11 de 96, foi aprovada a resolução do Senado Federal número 82, na esteira do decidido pelo STF, suspendeu os efeitos desse dispositivo legal. Aí eu cito esse decreto 2346 de 97, que é um decreto vigente, inclusive, até agora, tá? O que esse decreto vai dizer, né? Como os órgãos públicos têm que tratar o tema, quando o STF declara inconstitucional uma norma. Aí ele vai dizer, ó, se for em ação direta, efeito ex tunc, quer dizer, vai retroagir lá a vigência do ato normativo julgado inconstitucional, ele fala no parágrafo 1º, aí ele vem no parágrafo 2º e diz o seguinte: o disposto no parágrafo anterior, quer dizer, ter o efeito ex tunc, aplica-se igualmente à lei ou ato normativo que tenha sua inconstitucionalidade proferida incidentalmente pelo STF após a suspensão de sua execução pelo Senado Federal. Ou seja, com base nesse decreto, a partir do momento em que o Senado suspende a execução de uma lei julgada inconstitucional pelo STF, ele vincula a administração pública com efeitos retroativos. Então, eu coloco, não obstante as discussões doutrinárias sobre o tema, resta evidente que o decreto 2346/97 determina que, uma vez proferida a decisão definitiva do STF declarando a inconstitucionalidade de normas, a administração pública deve observar a interpretação dada pelo pretor excelso. Há de se salientar que, mesmo as decisões proferidas em controle difuso de constitucionalidade antes do advento do Instituto da Repercussão Geral, o parágrafo 2º do artigo 1º do citado decreto já determinava que, após a resolução do Senado, que suspenda a execução de lei ou atos declarados inconstitucionais pelo STF, a aplicação desse entendimento deve se dar com eficácia ex tunc, ou seja, retroativamente à entrada em vigor da norma declarada inconstitucional. Eu cito precedentes do então Conselho de Contribuintes, que aplicou a resolução do Senado, inclusive para quem não tinha ação judicial e tinha transmitido decômpitos, tinha feito pedido de restituição antes da resolução do Senado. Cito esse precedente aí, 106.15.866. Então, desse modo, considerando que a recorrente não foi instada em nenhum momento a comprovar o indébito de LL, porque como eles disseram, a ação não transitou em julgado, ninguém olhou se o crédito do contribuinte de fato existia. Em razão disso, eu estou propondo que o processo volte à unidade de origem. Vai começar o processo tudo de novo, superando essa questão da ausência de trânsito em julgado da decisão do contribuinte. Tá? O contribuinte... Aí agora são alguns pontos
daqui para baixo, pessoal, são alguns pontos que, sinceramente, tá, eu preferiria já deixar alguns pontos esclarecidos, para evitar, embora eu acho que a unidade de origem faria, mas pode evitar problema. O contribuinte diz o seguinte, ó, eu tenho um erro numa retificador, na minha declaração. Então, ele desde sempre está pedindo para que seja considerado o valor da linha 18 da DIPJ de 136.623,99, né, ao invés de 23 mil. Então, ele pede isso. Aí eu digo, olha, a unidade de origem, o contribuinte está dizendo isso. Aí eu falo, por óbvio, a unidade de origem poderá adotar as providências que entenderem cabíveis no exame de cada uma dessas informações fornecidas pelo contribuinte, inclusive, se for o caso, intimando a apresentar informações e documentos complementares. Depois tem mais um problema, que eu fico preocupado. O que acontece? A DRJ, a unidade de origem, fala o seguinte, olha, ainda tem mais um problema. O problema é que você compensou a estimativa em 2001 usando um fonte, era uma pequena parcela, tá? Usando um fonte. Esse é um segundo ponto, Daniel. Fonte e não saldo negativo do ano de 2001. Não pode, você deveria ter feito a composição do saldo negativo. Aí o que o contribuinte vem e diz, né? Desculpa, ele usou em fonte de 2000 na composição do saldo negativo de 2001. O contribuinte vem e diz assim, olha, tudo bem, eu me equivoquei, deveria ter pedido o saldo negativo daquele período. Só que o meu único valor que eu tenho para reconhecer o saldo negativo é justamente o valor do fonte, porque eu não tinha recolhido estimativa e eu só tinha essa fonte. Então, se eu pedisse na forma de saldo negativo, ou se eu compensasse diretamente como IR fonte, né, daria no mesmo valor, já que ele colocou ali como formado em 31 de dezembro mesmo, né? Então, eu estou citando até o parecer que também, né, o conselheiro Heitor comenta, supostos erros, e aqui tem um problema maior, né? Aqui nem existia ainda o PERDECOMP, quer dizer, ele fez um erro lá, em vez de ele colocar, de ele informar que a origem lá, né, e escriturar como compensando com saldo negativo, eu usei o fonte do período, né? Então, eu estaria dizendo para a unidade de origem, quando ela for reiniciar a análise, também superar esse problema, né, e analisar o crédito do contribuinte. O contribuinte traz até aqui uns demonstrativos para mostrar que o valor daria o mesmo, tá? Essa tabela que eu coloco é justamente ele demonstrando, olha, a minha composição vai dar o mesmo valor, se eu pedisse ou não, seria o mesmo valor de saldo negativo. Cito o parecer normativo aí, COSIT, número 8 de 2014, né? Portanto, ainda que o contribuinte possa ter se equivocado em relação ao pleito de R-fonte, né, em vez de saldo negativo do ano de calendário 2000, né, que ficou truncada a frase, né? A gente tem que superar isso mormente quando o IR-fonte é exatamente o mesmo valor do saldo negativo que seria formado se esse fosse incluído em sua composição, tá? Vamos lá, essa frase que ficou truncada. Aí eu falo, só para... são avisos, tá, pessoal? Eu falo, olha, o contribuinte não foi em estado em momento nenhum a confirmar se esses rendimentos foram oferecidos à tributação. A gente sabe que às vezes alguém chega lá e fala, você não comprovou que foi oferecida a tributação e indefere o pedido do contribuinte sem ele ser intimado. Estou falando, olha, tem aquilo ali. E também já esclareço em relação ao súmula CARF 143. São mais avisos do que ordem, né? Esses últimos aqui. Mas eu estaria dando provimento parcial, estou dando provimento parcial, para superar os óbitos apontados no despacho decisório, ausência de decisão judicial transitada em julgado e impossibilidade de reconhecimento de crédito de IR-fonte, determinar o retorno dos autos à unidade de origem,
para que analise o restante do mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte antes a apresentação de documentos, esclarecimentos, tal. Para depois seja proferido um despacho decisório complementar e o reinício da análise junto à unidade de origem. Debate, senhores. Acho que tá tranquilo. Vi ali que citou aquela coisa que não existe impedimento para compensação do FUNC, né? Eu citei um precedente importante da conselheira Giovana, tinha até passei... eu fui buscar, estava até em amarelinho, foi uma das coisas que eu fui pegar, era o número do acórdão, que agora a gente já tem, né? Quando eu fiz não tinha, só tinha o número do processo. Foi no mês passado, né? Que a gente julgou um processo que a conselheira Giovana falou que, na verdade, não há nenhum impeditivo que se pedisse o fonte isolado, né? Não teria. Então, eu falo, olha, aqui não haveria um impeditivo. Além disso, o valor do fonte era exatamente o valor do saldo negativo que ele pleitearia, quer dizer, numa época que nem Perdecomp existia, o cara fazia lá na escrita, informava em DCTF. Eu confesso que tive um pouquinho de trabalho porque eu não tinha visto essa questão desse decreto no que diz respeito à publicação de resolução do Senado, né? Agora, Fernando, e quanto à ação judicial do próprio contribuinte, 20 anos depois, isso não já transitou em julgado? Porque eu fiquei pensando assim, de repente esse negócio já transitou em julgado favorável a ele, era mais fácil, já tinha um julgado favorável. Mas qual é o fato? O fato é que na data que ele transmitiu a declaração, que ele fez a compensação, não estava. Seria impeditiva naquela época, Entendeu? Pode ser que, provavelmente, né, deve ter transitado favoravelmente, já que tem até a resolução do Senado. Só que foi posterior à compensação. Não, entendi, tranquilo. Mas alguma dúvida, pessoal? O Heitor tem alguma consideração? Não? Então vamos lá, conselheira Giovana. Eu acompanho o relator. Conselheiro Dornelas. Eu registro primeiramente o elogiável voto do relator e não menos elogiável a citação que fez da doutora Giovana. E acompanho o relator. Obrigado. Conselheiro Heitor. Acompanho, presidente. Obrigado. Conselheiro Rogério. Acompanho o relator. E conselheiro Lucas. Também acompanho, presidente. Então ficou o item 69 da pauta, dado esse provimento parcial com retorno à unidade de origem para reinício do exame da liquidez do crédito ILL e aquela questão do IR-fonte. Então, item 69 julgado. O item 70, pessoal, é de minha relatoria também, tá? Item 70 da pauta, deixa eu colocar aqui. Ele é recorrente a Europac, Indústria e Comércio de Produtos Termoplásticos e outros, tá? Tem, na verdade, só um minutinho, olha aqui a nossa ata. O cabeçalho lá tá errado, tá, pessoal? Só estou trocando porque ele é só recurso voluntário, tá? Esse não tem recurso de ofício, não. Depois já acertei aqui na minha minuta. Esse processo é o seguinte, ó. Ele é uma exigência de IPI. O Heitor, obviamente, não estava, acho que o Lucas também não estava, não sei nem se o Rogério estava na turma. Vieram para mim para serem julgados os autos de IRPJ e de IPI. Tá? Então, se vocês olharem ali, tem um relatório, tá longo, tudo. Eu julguei os dois processos, julguei o de IRPJ. O que eu estou fazendo é pegar o resultado do IRPJ e adaptar para o IPI. Então, em relação às infrações, né? Olha, essa infração lá foi mantida, essa infração lá foi cancelada, eu mantive a multa de 150, mantive a multa de 75, transpus para cá. E por que eu não julguei o mérito desse junto? Porque ele tinha uma peculiaridade. O contribuinte tinha pedido uma desistência. Ele pediu desistência numa parte do processo de IPI
e não ficava muito claro, porque tinha uma parcela que tinha multa qualificada ou não, e aí eu olhei ali o pedido de desistência e falei, olha, eu preciso saber se ele está desistindo dessa parte da infração inteira, que é com 150, ou se ele mantém a questão da decadência, né? Aí o contribuinte foi para a unidade de origem explicou, falou, não, é só um pedaço mesmo. Ele diz, tem uma parte do auto de IPI que ele continua discutindo, né? Então, esclarecido esse ponto, que a desistência era parcial, o processo retornou de diligência para mim. Senão, eles já teriam sido julgados na mesma sentada, porque são omissões de receitas que foram aplicadas para, reflexamente, para a exigência de IPI. Então, o que acontece ali? Nós tem a admissibilidade do recurso. Se vocês forem lá no meu voto, está na página 14, tá? Eu não vou repetir, tem 50 páginas, né? O voto, eu vou tentar resumir. Então, eu coloco que os recursos são tempestivos, porque além do recurso do contribuinte, tem recurso de coobrigado. Tá? Recurso de coobrigado. Os recursos são tempestivos, assinados por procurador devidamente habilitado, é o mesmo, tá? É o mesmo procurador, são recursos, cada um tem o seu, mas é o mesmo procurador. Há de se ressaltar, contudo, que posteriormente à apresentação dos recursos, houve desistência parcial da lide em face de inclusão no parcelamento que trata a Lei 13.946 de 2017, o PERT, né? De crédito tributário exigido nesses autos referente aos períodos de apuração de agosto a dezembro de 2008. Então, desse modo, conheço o recurso somente para a discussão dos débitos referentes aos períodos de apuração de janeiro a julho de 2008. O resto, o que a gente decidir aqui, não se aplica aos outros períodos de apuração, porque ele já incluiu no parcelamento. Ele tinha uma preliminar em relação à nulidade por causa do MPF, ele faz algumas argumentações ali a respeito de só no final foi incluído outro tributo, eles já tinham feito intimações. Eu estou discorrendo aqui a decisão praticamente padrão nossa, né, dizendo que não tinha nenhum problema e inclusive é um procedimento administrativo de controle interno da Receita Federal, conforme o decreto 8.303 de 2014, ali até esclarece esse ponto. Fala que tem nulidade por descumprimento do artigo 142 do CTN, eu digo que não tem nulidade nenhuma. Esses pontos eu já tinha julgado lá no outro processo também, né, mas já que vocês, vários conselheiros sequer estavam juntos naquela data, né, eu estou rejeitando essa arguição de nulidade. Quanto ao mérito da exigência, e tratando de apuração reflexa, adota os fundamentos do acórdão 1301-004-043, ressalvando que, em face do pedido parcial de desistência, o examinado a seguir restringe-se aos períodos de apuração de janeiro a julho de 2008. E por que eu faço isso? O pedido de desistência dele foi anterior, lógico, também ao julgamento de RPJ. Tem algumas questões aqui que o meu voto seria favorável aos outros períodos, mas não vai se aplicar, já que em relação a agosto para frente, ele desistiu, né? Então é só de janeiro a julho de 2008. Aqui, pessoal, eram algumas infrações, uma delas, cancelamento fictício de notas fiscais, né? O contribuinte, na verdade a fiscalização foi lá e viu que ele tinha bastante notas canceladas. Olhou, nota cancelada, nota cancelada, nota cancelada. Deixa eu ver aqui, isso. Aí o fisco pegou, elegeu 2 ou 3 fornecedores e perguntou para os fornecedores, falou, olha, essa nota aqui, o contribuinte que eu estou fiscalizando aqui, a Europac, cancelou lá. Eles fizeram a venda para vocês ou não? Os caras foram lá e falaram, não, ele fez a venda sim, não foi cancelado. Aí o que a fiscalização fez? Pegou, baseado em 27 notas fiscais, que ele pegou de 2 fornecedores, e extrapolou para todos os cancelamentos que ele tinha escriturado.
né? Aí o contribuinte vem na defesa e fala, olha, nessa época, pessoal, ainda era nota fiscal em talonário, né? O contribuinte vem e anexa de 60 e poucas operações, ele falou, olha, essas 60 e poucas operações está aqui, ó. Eu estou mostrando que eu tenho todas as vias da nota fiscal, inclusive a que supostamente estaria cometendo, ele me devolveu. Então, eu cancelei mesmo. Aí ele diz assim, olha, eu tenho 63 notas que eu provo que eu não cancelei. A fiscalização apontou 27, eu quero que você cancele tudo. Aí eu, no outro processo, falei, não. Olha, de fato, talvez a fiscalização precisasse ter circularizado em relação a todos os fornecedores. Mas eu vou manter a infração em relação aos 27 notas que ele conseguiu junto aos fornecedores a prova de que não houve cancelamento. Então, eu peguei esse entendimento de lá, do IRPJ, e transpus para cá. Pagamento com recursos estranhos à contabilidade, tá? Então, o contribuinte alega, a fiscalização alega que o contribuinte teria feito pagamentos que não estariam registrados na contabilidade, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui qual é o melhor ponto para mostrar para vocês. Para a fiscalização, aqui era uma questão de, até as discussões que a gente teve, lembra de descontos concedidos ou não, né? Melhor eu ler esse pedaço aqui, ó. O contribuinte teria confessado através de carta protocolada e corroborada com as declarações de empresas envolvidas, teve várias notas fiscais de fornecedores, Sol e Braskem quitadas. Contudo, essas notas fiscais já teriam sido baixadas contra a conta custo dos produtos vendidos. Tá? Então ele fala, tá ali, eu já baixei essas notas, tá? Já baixei lá, sem trânsito pelas contas caixa e bancos. Né? Isso aqui é a fiscalização aponta. E com a baixa do saldo devido a fornecedores, trazendo o valor devido correto ao fim do exercício, caracteriza o acobertamento da utilização de recursos estranhos à contabilidade, usualmente conhecido como caixa 2. A fiscalização não está falando, olha, ele fez um subterfúgio ali, que ele fez pagamentos e não está devidamente escriturado. Ele foi fazendo baixo direto da conta fornecedores e não tem o pagamento, ele quitou, fez o pagamento para os fornecedores e não registrou. Então, diz que teria emissão de receitas de mais de 9 milhões. Os recorrentes alegam os lançamentos efetuados nas contas contábeis custo do produto vendido. Tá? Trata-se de mero acerto contábil em razão de descontos concedidos pelos fornecedores durante o período. Ele fala que assim, isso aqui era bonificação. Eu não fiz o pagamento mesmo do valor original, porque o contribuinte, os meus fornecedores começaram a me dar descontos, abatimentos, eu estava comprando lá em quantidade, eles começaram a me dar, e então eu pegava esse abatimento e lançava direto a crédito da conta de custo do produto vendido. Quer dizer, como ele está fazendo um lançamento a crédito de uma conta de resultado, ele já teria pego todo aquele valor e oferecido a tributação. Agora ele fala, eu não paguei, efetivamente eu não paguei com recursos, porque eram descontos. Só que esse desconto, eu já fiz meu lucro ficar maior. Tá lá, tá lançado, né? Esse processo que a gente está julgando, o Wilson era relator original desse aqui. O conselheiro Wilson. Ele, na época, converteu em diligência, justamente porque ele também não estava muito convencido com alguns pontos aqui da autuação. Foi para a unidade de origem, ele perguntou em relação à primeira infração lá, se ele tinha circularizado em relação aos outros, não, tal. E o processo, o colegiado converteu o julgamento de diligência, a fim de que a unidade de origem esclarecesse quais elementos que serviram de laço para considerar quitadas pela fiscalizada essas notas fiscais, né? Eram 2 pontos. Quando o processo voltou a primeira vez, o Wilson já não estava no colegiado, foi sorteado para mim, tá? Daí o contribuinte vai, né, a fiscalização foi lá e vai dizer, não, ele não contabilizou o pagamento, continua confirmando, tá?
O recorrente diz, alega ser incontroverso o fato de ter sido feito um lançamento a crédito na conta de custo do produto vendido. Portanto, independentemente de qualquer discussão, tais valores já teriam sido oferecidos à tributação. Diz que a quitação não teria sido dada com recursos estranhos à escrituração contábil, mas sim por meio de bonificações e descontos comerciais. Aí eu coloco assim, que nesse ponto eu estou cancelando a infração. Não cancelei no RPJ, cancelando aqui, dizendo, em primeiro lugar, independentemente de qualquer outra conclusão, a baixa nas contas de fornecedores, lançamento a débito, foi realizada em contrapartida, lançamentos a crédito, em conta de resultado, ou seja, houve um aumento do resultado, do lucro, do período de apuração. Veja-se a tabela elaborada pela própria autoridade fiscal autuante. A fiscalização mesmo mostra aqui, só que eu retirei do TVF, que ele mostra, se vocês olharem ali, custo dos produtos vendidos, todos os lançamentos feitos, débito do fornecedor, depois tem um crédito numa conta de resultado. Então, isso já refletiu no resultado do contribuinte, tá? Olha, é evidente que, para os efeitos da quitação dessas notas fiscais, que os efeitos da quitação o efeito da quitação foi reduzir o custo dos produtos vendidos, ou em outras palavras, aumentar o lucro período. Portanto, não há que se falar com base nesses próprios registros, imputar como receitas omitidas esses mesmos valores, tá? Ademais, a informação, porque a fiscalização vai e diz, eu perguntei para os fornecedores disseram que você quitou, essa expressão, que você quitou essas compras, né? Ademais, as informações dos fornecedores que as duplicadas em questão foram quitadas não permite-se concluir que foram pagas em espécie, que foi o que a fiscalização diz, você fez um pagamento estranho à contabilidade. Poderia a autoridade fiscal ter aprofundado o procedimento, solicitando informações detalhadas sobre a forma de quitação dessas duplicadas, solicitar cópia dos lançamentos contábeis e outros elementos que pudessem evidenciar o efetivo pagamento das notas fiscais com recursos da autuada estranhos à contabilidade. Em que pese faltar uma demonstração mais robusta por parte do contribuinte tratar-se efetivamente de descontos comerciais ou bonificações, os registros contábeis corroboram tais informações e encontram-se corretamente escriturados, pois a essência dessas operações é uma efetiva diminuição do custo unitário dos produtos adquiridos e vendidos em quaisquer de suas modalidades. Então, essa infração eu cancelei lá, estou cancelando aqui. Provisões de clientes sem trânsito em contas de receitas, tá? Deixa eu só ir aqui embaixo, Essa infração, eu mantive lá, o contribuinte não traz absolutamente nenhuma prova, tá? Na verdade, ele até se contradiz quando ele diz em relação ao cancelamento de notas fiscais, tá? Porque aqui o que acontece? Ele tem movimentação dando baixa na conta de clientes sem que esses valores tenham sido computados na conta de receita. E a fiscalização foi lá e falou, olha, como é? Tem cliente que está dizendo que o cliente te pagou, e aqui ele contradiz, ele contradiz, ele quer ver? Deixa eu ver aqui, Os recorrentes, por sua vez, informaram que tais lançamentos se prestariam a regularizar o saldo credor de clientes em razão do recebimento de notas fiscais canceladas. Então, ele teria recebido. Ele teria recebido. Veja que há nítida contradição nos argumentos da recorrente. Quando de sua defesa relativa à infração que se refere a notas fiscais canceladas, afirma não haver omissão de receitas. Mas em relação à infração relativa ao registro adepto da conta de clientes, mas sem contrapartida de conta de resultado, afirma categoricamente que a explicação estaria no recebimento de espécie, de notas fiscais canceladas, arguindo inclusive tese de dupla tributação em razão dessas infrações. Eu falo, olha, não dá. Aí, nesse caso, aqui ele falou que ele não trouxe prova para desfazer a tese da acusação, mantive a infração. Tem a questão da multa qualificada. E a multa qualificada aqui vai ser importante, tá? Lá no outro processo não teve alteração nenhuma em relação ao IRPJ e a questão da decadência, porque
depois vocês vão ver ali, pela data que ele fez o lançamento, questão do primeiro dia do exercício seguinte, pelo 173, não haveria que se falar em decadência lá. Mas aqui, em face da apuração mensal de IPI, tem influência a gente manter a multa qualificada ou não. O que eu fiz ali? Discorri primeiro as categorias ali, questão de sonegação, fraude, conluio. Aí eu coloco, vê se tá na página 28. A meu ver, somente a infração relativa à omissão de receitas, relativa a cancelamento fictício de notas fiscais, preenche os requisitos para manutenção da multa qualificada, que ele saiu lançando tudo com multa qualificada. Falou, isso porque somente em relação àquelas notas fiscais canceladas pelo contribuinte e não oferecidas à tributação, em que o fisco circularizou junto aos clientes e comprovou que as operações efetivamente ocorreram, é que houve a prova, oh meu Deus, faltando até H, né? Que houve a prova de dolo por parte do contribuinte. Não é crime que tal conduta pode ser caracterizada como um mero erro, pois necessitou de registros posteriores à sua emissão para o cancelamento individual e indevido, no livro registro de saídas de cada uma das notas fiscais em questão. Quer dizer, o cara vendeu, emitiu a nota, entregou a nota para o contribuinte, depois ele vem no livro, cancela as notas, quer dizer, não posso imputar isso a erro, né, em relação a esses. Então, o que acontece, né, em relação àquela infração, a parte mantida, aquelas 27 notas, eu mantive a multa de 150, o restante não. Aí, uma infração eu cancelei inteira, e a terceira infração foi mantida, mas eu coloco aqui que era uma presunção simples, tá? Foi um raciocínio válido da autoridade fiscal, mas não uma prova efetiva, que nem na primeira ali, de dolo por parte do contribuinte. Ele ainda questionava juros sobre multa de ofício, é uma época que não tinha ainda súmula, tá? E aí eu venho para a parte, aqui eu não sei o Heitor se já se deparou com isso, tinha uma questão desse administrador aqui, ó, responsabilidade tributária atribuída ao sócio Peter Reiter ali, tá? Ele era o administrador no período, isso não tem dúvida, isso é inconteste, tá? Eu tenho uma tese, tá, Heitor? O Dornelas, às vezes, ele fala, vai falar de novo, mas entre o conselheiro novo tem que só explicar, né? Eu comento que eu entendo que o fato do contribuinte ser o administrador, né, não é o fato da pessoa ser administradora, não é o fato de ser sócio, mas o fato de ser administrador, né? Quando eu mantenho a multa de 150, em relação àquela parcela do crédito, ele agiu com infração à lei, né? Eu não considero que é só uma lei societária, né? Infração à lei, poxa, né? Aqui, mas aí o que eu faço? Só em relação à multa de 150. O que foi mantido em relação só com multa de 75%, eu cancelo a imputação. Mas o que eu mantenho multa de 150, eu digo que até trago precedentes do STJ em situações mais simples, né? Situações mais diretas, que é retenção de INSS e não recolhimento, retenção de fonte, não recolhimento, que o STJ vai lá e olha o seguinte: você era o administrador da pessoa jurídica naquele período? Sim. Você tá no polo, você vai ser o réu nesse processo. Ele diz, mas não fui eu, foi o contador. Não, você era o administrador, a empresa não age sozinha, ela tem que ter uma personalidade, imputa crimes, né? Se pode ser imputado crime ao administrador da pessoa jurídica por um fato tributário, não é possível que eu vou imputar crime para ele, mas não poderia imputar a responsabilidade tributária, tá? Então eu mantenho
nessa parte aí, tá? É longo, né? Normalmente quando vem voto muito longo assim, Heitor, é porque o cara escreveu quando estava na DRJ. No CARF não dá muito tempo de fazer voto novo longo não, né? Vem lá de trás. Então tá aqui. Sendo voto por dar provimento parcial ao recurso do co-obrigado Peter Reiter para manter sua responsabilidade somente em relação à parcela da infração mantida de omissão de receita com base em cancelamento de nota fiscal fictícia ali, né? Cancelamento fictício de notas fiscais. Deixa eu só ver aqui. Depois tem, em relação ao IPI, eu trago aqui porque o contribuinte faz alguns questionamentos em relação ao IPI, é uma coisa que a gente já julgou aqui na turma. Acho que o Heitor, como já passou pelas 3 sessões, tem talvez até mais facilidade que a gente, que tem dispositivo no regulamento do IPI que diz lá, olha, quando há uma omissão de receita e o contribuinte não consegue identifica qual foi o produto que ensejou aquela omissão, você vai aplicar a alíquota mais alta dentre os produtos que ele produz, né? Então, aqui a fiscalização tinha questionado e tinha apontado lá que era 15%, a alíquota maior aplicou a alíquota de 15%. Então, eu estou negando o provimento ao recurso do contribuinte nesse ponto. Aí vem a arguição de decadência. Vocês me desculpem, tá, pessoal, mas se fosse eu, o Dornelas, a Giovana, que votamos no processo inicial, eu não ia fazer muito. Como tem questões aqui que extrapolam o fato, eu tenho entendimento, não sei, se o IRPJ diz que teve omissão de receita, eu acho que aqui a gente tem que aplicar por decorrência. Mas como tem outras questões, qualificação de multa, responsabilidade, decadência, eu estou tentando, dentro do possível, explicitar um pouco aí. Então, apresentação de respeito à IPI relativa a todos os meses do ano calendário de 2008. A ciência do lançamento se deu em 20 de 8 de 2013. Tá vendo? É por isso que lá no IRPJ não teve decadência. O contribuinte queria que contasse a decadência mês a mês para o IRPJ, a gente rejeitou lá. Mas em relação ao IPI, por ser o fato gerador é mensal, já era nesse período, aí complica a situação, né? Segundo os recorrentes, deveria ser declarada a decadência do crédito tributário do período compreendido entre janeiro e julho, que foi justamente a parte que ele não desistiu, né? Lembra que em agosto para frente ele desistiu. Eu cito aqui o precedente do STJ. Fala que nesse período, desculpa, que ainda era descendial, só em setembro de 2008 veio uma lei que passou para mensal. Tá? De todo modo, né, os lançamentos foram realizados considerando como data da ocorrência do fato gerador o último dia de cada mês. Então, se você pegar lá, a fiscalização apontou 31 de janeiro, 28 de fevereiro, 31 de março, né? Desse modo, se aplicável o artigo 150, para fins de contagem de prazo decadencial, estariam extintos por decadência crédito tributário relativo aos fatos geradores ocorridos entre janeiro e julho, né? Porque aí seria a decadência em julho de 2013 e a ciência, que o lançamento foi formalizado, foi cientificado ao contribuinte em agosto de 2013. Né? Então, eu falo da questão do dolo. Então, o que vai diferenciar? Primeiro, tá, pessoal? Pagamento antecipado. Eu não achei efetivamente os DARFs. Fui procurar no processo os DARFs, porque o contribuinte ainda veio com aquela tese que, por ser um tributo por homologação, sempre aplicaria o 150, tá? Eu peguei o próprio auto de infração, em que a autoridade fiscal refez a escrita fiscal. E em todos os meses, ela aponta que o contribuinte apurou IPI, eu entendi aqui que 15%
que está suficientemente claro que pelo menos isso está devidamente declarado ali, né? Se o próprio auditor deduziu esses valores, né? Então, ressalta-se que essas informações dessa planilha do auditor são corroboradas pelos livros de apuração de IPI, reproduzidos as folhas 1298 em diante. Aí, na questão da fraude, pessoal, porque eu falo, olha, só tem uma infração porque precisa ter ou fraude, né, ou ausência de pagamento antecipado, né? Na questão de fraude, só tem um problema, né? De qualquer maneira. Qual? Aquela infração que eu mantive 150%. Né? Então, em relação a essa parcela da infração, eu coloco, ó, nesse caso, considerando-se o prazo de apuração mais longínquo, ou seja, janeiro de 2008, o lançamento já poderia ter sido realizado no próprio ano, né? E o início da contagem daria em 1/1/2009. Logo, o prazo de 5 anos para a realização do lançamento expirava em 31/12/2013. Em relação aos outros, que eu não mantive a multa qualificada, contei 5 anos do fato gerador. Em relação a esse que eu mantive a multa qualificada, como foi para 173, não teria decadência. Então, no que atinge as demais infrações, né, que uma eu votei pelo cancelamento, mas no mérito, e a outra em relação a qual mantive a infração, mas com redução de multa de ofício para 75, ausente dolo, de se afastar de imediato a exigência do crédito tributário relativo aos períodos de janeiro a julho de 2008 em razão da decadência. E aqui está o pequeno dispositivo da decisão, né? Não conhecer do recurso em relação às matérias objeto de pedido de existência parcial, agosto a dezembro de 2008. Então, vejam que teve infração que lá a gente cancelou integralmente, né? E o contribuinte acabou pagando, porque ele havia desistido dessa parcela. Na parte conhecida, eu votei por acatar parcialmente a missão de decadência em relação ao crédito tributário dos períodos de janeiro a julho de 2008 e cancelar a parcela do crédito tributário correspondente, mantendo a exigência apenas em relação à parcela da infração relativa à emissão de receita com base em cancelamento fictício de notas fiscais. Aí até coloquei os dois fornecedores ali. No mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para, em relação à emissão de receita com base em cancelamento fictício de notas fiscais, excluir da base de cálculo do lançamento todas as notas fiscais que não foram objeto de circularização aos clientes, né? Mantendo a multa de 150% em relação à parcela da exigência remanescente. Cancelar integralmente a infração de omissão de receitas decorrente de pagamentos a fornecedores por meio de recurso mantido à margem da escrituração, manter a exigência baseada em omissão de receitas decorrentes de registros contábeis efetuados na conta contábil clientes, sem trânsito na conta de resultado, mas reduzir a penalidade aplicada para 75. E D, dar provimento parcial ao recurso do Peter Reiter para manter a responsabilidade que lhe foi atribuída somente em relação à parcela da infração mantida de omissão de receitas com base em cancelamentos fictícios de notas fiscais. Eram 49 folhas, eu tentei reduzir. O Dornelas e a Giovana talvez lembrem do julgamento, os demais não. Eu lembro. Com certeza. Eu lembro os nomes, assim, eu lembro o nome desse responsável, Solidários Flashes, Europac, esse negócio da CAI. Quem foi fazer sustentação oral era um ex-conselheiro, acho que conselheiro Orlando. Eu até achei que iria aparecer para o processo de IPI aqui, mas acho que ele foi bom. Como eles já decidiram lá, até na época, quando acabou o julgamento, ele falou, eu sabia que o limite que eu podia ganhar era esse mesmo, né? Acho que daí ele falou, já jogaram em relação ao IRPJ, devem seguir o mesmo caminho para o IPI. Estão abertos os debates. Tá? Eu estou vendo aqui... Dornelas? Não, primeiro é você, óbvio. Não, eu não tenho nenhum reparo a fazer em relação ao voto inteiro. Só com questão à conclusão no dispositivo, Fernando, eu fiquei na dúvida seguinte, porque como a gente está tratando do IPI,
né? A decadência, você tratou as infrações ao longo do voto e a decadência ficou por último. E o que eu entendi é que, por ter sido afastada a multa de ofício qualificada para todas as infrações, com exceção da omissão de receita por cancelamento fictício de nota fiscal, na verdade, o IPI, ele foi, como a gente só está trabalhando de janeiro a julho, né, porque parte foi reconhecido o parcelamento, o parcelamento a gente está com janeiro a julho de 2008 do IPI, e foi reconhecida a decadência em razão do 150, parágrafo 4º, só restando o IPI em relação à infração que teve a multa qualificada, ou seja, omissão de receita por cancelamento fictício de nota fiscal. E aí, nesse item C da conclusão lá do voto, tem manter a exigência baseada em omissão de receita decorrente de registro contábil efetuado na conta do cliente sem trânsito em conta do resultado, mas reduzir a penalidade aplicada para 75. Se você reduziu a penalidade aqui, essa exigência vai cair, na verdade, pela decadência ou não? Sim. Qual foi a minha dificuldade? Eu peguei mais ou menos o dispositivo de RPJ e fui adaptar. Lá no IRPJ, como nada tinha decadência, a gente teve que passar infração por infração. Aqui ele tem um problema. Como é que eu ia... Porque para eu dizer se tinha decadência ou não, eu precisava analisar a infração e falar se a multa era de 150 ou 75. Então eu posso até, talvez, o conselheiro Rogério está nos ouvindo? Que eu fico Eu estou sim, presidente. Ah, tá, não está aparecendo a sua imagem aí. Tá ruim a imagem? Não tem. Tá até melhor do que quando você aparece, mas... eu acho que eu vou reacessar, então. Tá, dá uma atualizada ali. Mas, então, Giovana, como eu pensei que talvez eu possa tirar do dispositivo e deixar lá no corpo do voto, dizendo que foi necessária essa análise em razão da questão da multa e da decadência, né? Mas que fica prejudicado o exame do mérito. Mas veja assim, que na verdade a gente examina o mérito da infração. É isso que eu disse, eu não tenho nenhum reparo a fazer em relação ao voto inteiro, que para poder concluir a decadência do IPI, né, você teve que passar de infração por infração. Mas aí eu fico pensando se isso chega na unidade de origem e manda cumprir. E aí a gente está falando aqui só do IPI, que é o residual, que é o reflexo, e está dizendo na conclusão no dispositivo para manter a exigência com base nos 75%. Aí eu estou lá executando e vou dizer, e aí, esse IPI aqui, eu vou manter ou foi a decadência? Entendeu? Então, talvez, assim, antes da conclusão, dissesse assim, apesar de mantidas as omissões de receitas, tal e qual, o IPI, em relação a essa omissão de receita, onde foi desqualificada a multa, ela vai ser cancelada. E aí mudaria o dispositivo, talvez ele ficasse até um pouco mais enxuto, porque isso aqui foi mantida a exigência da omissão de receita, com 75%. Mas quando você vai aplicar o IPI em relação a essa omissão de receita, o IPI ele vai cair pela decadência. Eu acho que eu vou explicitar lá no corpo do voto a questão que o exame do mérito, embora feito, não vai surtir efeito porque a gente está... embora realizado, não vai surtir efeito porque a gente está cancelando por decadência, e vou, no dispositivo, só cancelar de janeiro a julho o crédito da infração tal. Mas assim, de qualquer forma, foi importante a análise do mérito. Mas aí eu vou deixar lá em cima. Da multa, né? Mas eu vou deixar lá em cima. Lá em cima eu voto. Analisamos a infração, eu reduzi a multa para 75, né? Em razão disso, conforme eu discorrerei em item próprio do voto, né, o mérito fica prejudicado em razão da extinção por decadência. Eu não preciso colocar, porque daí o que eu coloco aqui no dispositivo só? Cancelar
É o crédito tributário referente, cancelar por decadência o crédito tributário referente às infrações tal e tal. Né? Mas ficou complicado, entendeu? Assim. Não, mas você entendeu a ambiguidade que isso pode gerar? Porque no final, né, ao fim e ao cabo aqui, ficou o IPI incidente sobre o IPI reflexo em relação à omissão de receita do cancelamento das notas fiscais, do cancelamento fictício das notas fiscais. Eu estou com vontade lá em cima colocar assim, conhecer do recurso em relação às matérias objeto de pedido, não conhecer do recurso, né, tal, e na parte conhecida, né, dar provimento parcial ao recurso voluntário para manter somente o crédito tributário de tal infração e a responsabilidade do PITER em relação a isso, nos seguintes termos. E aí eu explico ali se a pessoa quiser mais detalhado. Mas aí eu vou deixar lá, logo no começo, o que foi mantido. Porque talvez fique mais fácil entender o que foi mantido do que tudo que foi exonerado e por que foi exonerado. Eu explico os outros pontos ali, se quiser, mas assim, para cumprir, ele sabe, só foi mantido isso aqui, logo no começo. Para não ficar, né? Porque algumas passagens eu falo, isso aqui eu só estou me referindo a janeiro a julho. Mas, como é longo o arquivo, pode dar alguma falha aí, né? Grande chance da unidade de origem de uma falha. Servidor Nelas. Não, eu sou rápido. A minha manifestação é o seguinte, com relação à responsabilidade. Faz tempo que a gente não julga essa matéria aqui, né? Talvez por causa das sessões virtuais, né? Não trazer esse tema. Mas eu não discordo do fato do administrador, de fato, responder pelo 135.3, não, Fernando. Eu discordo apenas só pelo simples fato de ele ser administrador, imputá-lo à responsabilidade. Mas não é o caso aqui. Ele não é só pelo fato de que ele é administrador que está imputando a responsabilidade dele naquelas infrações que a multa qualificada foi mantida. Só nisso. Por isso a observação, Giovana, aí. Eu estou vendo que você afastou o 124.1, eu concordo com você também com relação a isso, é apenas o interesse comum jurídico, não econômico, enfim, aquela questão da STJ que você também mencionou, eu concordo com você com relação a isso. Eu colocaria na parte positiva, além de enumerar as infrações que ele vai ter a responsabilidade, dizer que, para efeito processual, que você manteve pelo 135.3, né? A responsabilidade de Peter, né? De Peter Reiter. Foi isso que você manteve. Foi com base no 135.3. Se quiser, eu ponho, para ficar claro, não tem... Isso é a minha observação. A outra é que eu estou vendo aqui no processo de imposto de renda que a Procuradoria opôs embargo, né? E foi admitido. Não encerrou ainda. Não, mas a parte que foi admitido não tem nada a ver com isso. Ah, certo, ok. Tinha uma outra infração que a DRJ tinha cancelado, que era uma questão de juros, juros entre empresas ligadas. A gente negou provimento ao recurso de ofício. Tá? A PFN entrou com embargos em relação àquele ponto, que era uma glosa de despesa operacional, que não teve reflexo no IPI. Tá? O embargo lá, só para vocês entenderem, o embargo lá do RPJ na PFN, ela diz o seguinte, a DRJ cometeu um erro e induziu o CARF ao mesmo erro. Qual era? Havia dois fundamentos distintos para glosar a despesa de juros. A DRJ só analisou um. E aí o recurso de ofício, quando a gente analisou, também só analisou um. Como devolve totalmente ao colegiado, teria o problema
de analisar o primeiro argumento, um segundo argumento do auto de infração, que nem a DRJ olhou, e aí quando a gente negou o provimento do recurso de ofício, também não analisou, tá? Eu sou relator, né? E eu admiti, por um acaso, o presidente, e eu mesmo admiti os embargos, né? A gente vai analisar o oportunidade, mas não tem... Eu vi que você admitiu os embargos. Entendeu? Assim, e ainda tem um negócio de erro de cálculo lá, tá? Que é bem... mas, assim, não tem absolutamente nada a ver com a infração do IPI, tá? Aquela parte do embargo da PFN. Quando eu peguei, até eu falei, bom, deixa eu já fazer o voto do IPI resolvendo esse problema, que eu lembrava que eu tinha admitido os embargos. Aí eu fui olhar, não, mas isso aqui goza de despesa. Então não vai influenciar aqui, não. Mas bem observado, doutor Nelas. A outra questão é, aqui não tem concomitância, não, Fernando? Não tem concomitância, porque tinha concomitância lá, que era multa isolada por falta de recolhimento de estimativa. Que aí eu fui vencido e você fez o voto. Que o conselheiro Roberto votava por cancelar a multa isolada em qualquer hipótese, se ela fosse concomitante, mesmo com a nova redação do dispositivo. Então o colegiado tinha esse entendimento, por maioria de votos, cancelar a multa isolada. Lá eu fui vencido, competiu ao conselheiro Dornelas fazer o voto vencedor em relação à multa isolada. Mas IPI não tem essa multa isolada, por isso que Dornelas está falando, tá faltando o meu voto vencedor, mas nesse aqui não precisaria. Não, eu acho até que vou ter voto vencedor, mas não, acho que mudou a composição. Eu não conheço ainda o entendimento do Heitor. Como não? Sobre multa isolada, não. Mas pelo 19E... Mas pelo andar, não tem aquela questão do... Você conhece o sanfoneiro lá no Nordeste assim, pelo arreado da sanfona, então eu tenho com a certeza que ele acompanha esse entendimento e não vai existir mais voto vencedor nesse sentido, mas. Só não. Foram os últimos, o Roberto. Não. Não? Tá errado, né? Vai empatar, mas e tem qualidade. Como é auto de infração, não tem voto de qualidade. Ah, certo, ok. Tá bom. Se aparecer multa isolada concomitante e empatar, vai ser cancelado com base no 19E da lei lá, né? 10.522. E vai ter o voto vencedor, né? Vai ter o voto vencedor. Tá bom. Por outras circunstâncias. Antes era por maioria, agora vai empatar e vai cancelar. Né? Enquanto perdurar aquele dispositivo, quando ele estiver vigente, se aparecer, vai acontecer isso. Eu vou pedir desculpas aí porque você vê, né? São 6 conselheiros, 3 não participaram do julgamento. Nem o Heitor, nem pela ordem, né? O Heitor, o Rogério e Lucas. As infrações, eu tive bastante trabalho quando eu analisei lá do IRPJ, tá? Porque não eram coisas assim corriqueiras, né? Tão complexas. O auto de infração era diferente, eram questões contábeis envolvidas. Se perguntar, Fernando, o que você acha? Eu acho, assim, que eles seriam julgados na mesma sessão. Não foram por causa desse pedido de desistência. Eu sempre acho que, em relação às questões fáticas, deveria se manter a mesma conclusão em relação ao processo principal. Olha, isso aqui é reflexo, a questão fática eu vou reproduzir aqui. A questão jurídica, por exemplo, eu estou dizendo, Fernando, essa multa ou essa responsabilidade, eu creio. Mas eu estou dizendo o meu entendimento, isso não está taxativo em nenhum lugar, eu acho que era só uma questão de lógica. Mas vocês, né, têm total liberdade para discordar de qualquer ponto, mas acho que nunca é interessante você ter decisões divergentes sobre fatos, né? No nosso caso, mas estão com a palavra aí, conselheiro Heitor, conselheiro Rogério, conselheiro Lucas, se tem alguma dúvida. Não, presidente, eu só 2 pontos assim, mas é coisa mínima mesmo, né? Eu talvez volte pelas conclusões aqui, porque 124.1
acho que foi usado um termo aqui de necessidade de atividade negocial conjunta. Eu acho que isso aí é um pouco restritivo, porque eu entendo que é interesse comum. Não que eu acho que tem interesse comum aqui provar, mas essa atividade negocial conjunta eu acho que me restringe um pouco. Eu entendo assim como uma coisa macro, como uma participação no fato gerador em si, efetivamente, de alguma forma, efetivamente. E talvez se atividade negocial conjunta, aqui como é o que está sendo usado para passar 124.1, seja um pouco restritivo, eu talvez votasse por isso. O outro ponto é o seguinte, a princípio, essa infração da nota fiscal cancelada e do valor contribuído como provisão, eu entendi perfeitamente que não foi encontrada correlação pelo relator quanto a essas infrações. Aí não se enfrentou a hipótese de dupla tributação e se manteve uma multa qualificada, né, por causa do dólar na inflação, e a outra não, porque ela resta. Agora, eu não teria tanta certeza que essas, a princípio, assim, eu talvez não dissesse que não há uma correlação, entendeu? Talvez a minha linha fosse mais no seguinte sentido: ele que teria que provar que houve a dupla tributação nesse caso, efetivamente, em si. Agora, como eu não tenho instrumento suficiente para manter o dolo na segunda inflação, o resultado é exatamente o mesmo, efetivamente. Mas, entendeu? Não é a inexistência de correlação entre as infrações. É o fato do seguinte: para que eu não enfrentaria a dupla tributação, porque ele teria que provar e não provou efetivamente, e que, na verdade, quanto a essa infração da omissão de receitas, eu não tenho dolo, a omissão da provisão, eu não tenho dolo tão caracterizado como eu gostaria, como eu tenho na cancelamento de infração. Então, eu baixaria a multa pelo mesmo motivo, mas não pela inexistência de correlação entre as infrações, entendeu? Mas são só esses pontos, o resultado final é exatamente o mesmo. Sabe que eu nem discordo do que você está dizendo, não. Mas é que, se eu tivesse... Como eu estou repetindo o teor do voto, se a gente tivesse no RPJ, eu faria essa adaptação que talvez no que está escrito não tenha ficado tão claro, mas meu raciocínio é muito parecido com o seu. Em relação ao 124, eu posso registrar aqui que você votou pelas conclusões também, não tem problema. Quando a gente for julgar um processo que tem o 124 nessa hipótese, vai ficar mais claro. O que a gente diz lá, atividade negocial, é, por exemplo, o seguinte, ó: se a empresa tivesse em nome de laranja, e eu identificasse que eu tenho sócios de fato, né, que administram, que alguma coisa estão participando ativamente, mas eles não estão no polo passivo. Daí a gente diz que nessa hipótese haveria uma atividade negocial conjunta da pessoa jurídica com esse sócio oculto na consecução do fato gerador para manter. Entendi. Mas pode ser pelas conclusões, não tem problema. Quando voltarem os processos da Lava Jato, automaticamente nós vamos ter alguns processos assim, né? Ou outras operações assim, fraudulentas. Eu diria que não seria para as conclusões, eu diria que você acompanhou o relator pelo segundo fundamento, né? Que fosse 75, não foi para as conclusões, porque ele concorda com você com relação a... mas o problema aí talvez mas na outra, sem dúvida, quanto às conclusões, a fundamentação daquela primeira, da provisão e da nota fiscal cancelada. Sim. Certo. Agora, essa aí, na verdade, o 135.3 já me seria suficiente. Talvez. Então, eu poderia anotar aqui, Heitor, vamos supor, né? Porque o que eu acho é o seguinte, talvez, o problema é que a gente converge, né, no 124.1. Ainda que com termos diferentes, a gente converge. Eu acho que a gente converge. Eu acho até que no frigir dos ovos você não vai. Quando a gente for ver o que a gente está querendo dizer ali, talvez você fale, não, agora não é aquela situação. Porque doutor Donelson, que é o seguinte, eu acho que aqui não há nem a atividade negocial conjunta e nem a participação no fato gerador, sob o ponto de vista macro, que eu entendo que seria necessário. Então, eu concordo com ele, mas não por aquele fundamento que está ali da atividade negocial conjunta. Por isso que eu falei em votar pelas conclusões. Mas é óbvio, e o 135.3 não, o 135.3 a gente estaria de acordo integralmente, entendeu, presidente? Eu não sei como é que, talvez por explotação pela responsabilidade tributária por conta das conclusões, eu não sei. Eu não sei o que você prefere que eu coloque pelas conclusões, porque às vezes a gente faz assim, ó. Não, deixa então pelas conclusões só a questão da inflação da provisão e da nota fiscal cancelada.
E aí, outra, a gente discute isso, essa fundamentação. Porque o negócio, pode ser que esse termo aí, do jeito que vocês estejam usando, talvez abarque muita coisa do que eu entendo também, eu também faço uma adaptação. Então, é melhor discutir um caso concreto onde haja isso, antes de eu registrar isso. Mas normalmente você vai ver que a gente está usando até essa expressão para abarcar a hipótese que eu tenho sócios que não estão no contrato social para colocar ele ali. Entendi. Entendeu? Porque às vezes, se o cara for o administrador em si, você inclui pelo 135. E se ele é só sócio oculto, ele não vai ser cobrado jamais. A gente dá um jeito ali de tentar acobertar essa hipótese. O que a gente não aceita é aquelas hipóteses assim, tem 4 empresas do grupo, cada um com a sua atividade junta, com a sua atividade individual, e aí você imputar a responsabilidade a todo mundo. Por isso que a gente fala. Mas deixa eu chegar ao caso concreto, porque são nuances, né? Às vezes algum detalhe pode mudar. Mas é só isso, presidente. São só esses 2 pontos mesmo. Conselheiro Lucas e conselheiro Rogério. Tem alguma divergência ou não? Estou de acordo, presidente. Não. Tá certo. Então vai ficar por unanimidade de votos, certo? A gente está dando aquele provimento parcial, que ao fim e ao cabo, a gente está mantendo só a infração de cancelamento fictício de notas fiscais com multa de 150. É isso que a gente está mantendo. E a responsabilidade do senhor Peter Reiter ali, em relação a esse crédito mantido. É isso que a gente está mantendo. O restante, ou já tinha desistência do contribuinte nos períodos de apuração de agosto em diante, ou a gente cancelou por decadência, né? Que foi Só o fundamento final. mais um comentário. Esse processo não era para estar ontem, não? Difícil, né? Colocar esse processo hoje. Não, aqui Não é normal. Não, é que... Não são metodologia. Lembre o seguinte, a gente teria mais 30 processos do Lisandro. Então eu não teria como colocar... Porque hoje não é o último dia. Okay. Hoje não seria o último dia, nosso último dia seria amanhã. Então, por isso que tem alguns processinhos de hoje que são um pouquinho fora do padrão. Não dava. Né? Entendi. E aí eu vou deixar registrado que o conselheiro Heitor acompanhou o voto do relator pelas conclusões quanto àquelas infrações da provisão e da nota fiscal cancelada. Aí eu vejo... Acho que está mudo, Heitor. Ele colocou o vermelho. Eu acho que quando ele foi clicar no microfone, é muito fácil, né? Devia ser mais longe mesmo, né? É fácil você... né? Estou pensando aqui, é bem no... E o desligar é uma bobeada. Bom, pessoal, deixa eu então voltar. Eu voltei, presidente. Eu acho que é só na infração da provisão em si. Tá certo. É o da provisão. Porque a da qualificada não. Tá certo. É só onde se diz que foi a não qualificação e a não dupla tributação. Efetivamente, a gente tem só fundamentação para continuar baixando a qualificadora e, ao mesmo tempo, não rejeitar a dupla tributação. É isso. Perfeito. Senhores, é isso. Vamos parar aqui, né? Que não tem como a gente... já é 5 para meio-dia. Então eu vou solicitar a Patrícia, por gentileza, que interrompa... A gente foi bem até, só faltam 3 processos. Assim. Interrompa a gravação, por gentileza. Presidente, só um parênteses aí. Da manhã ainda tem esse meu processo 71, que é paradigma. Ele é de 5 minutos para julgar. Tem esse mais 2 de Lucas só. Tá, mas vamos fazer o seguinte, eu vou liberar a Patrícia e eu gravo... então a gente faz à tarde, então a gente inicia à tarde, não tem problema não. Eu ia dizer só se fosse para continuar nesta gravação, senão a gente faz à tarde. Então vamos fazer depois do almoço. Patrícia, por gentileza, você pode encerrar a gravação? Ok, presidente, gravação encerrada.